Assisti ao primeiro episódio de Chespirito, sem querer querendo. Estimados vizinhos, como estão vocês? Antes de tudo, esse vídeo não é uma publicidade da série ou da Max, é a opinião de um fã. Estreou hoje, 5 de junho, na HBO Max, a série biográfica de Roberto Gomes Bolanhos. Olha, de cara, ela impressiona. A direção e a fotografia estão impecáveis, especialmente ao retratar diferentes fases da vida do Chespirito, da infância nos anos 30, passando pelo início da carreira nos anos 50 até o auge nos anos 70. A narrativa não é linear, mistura tempos distintos que ajuda aí a manter um bom ritmo. A série também condensa eventos alterando algumas datas, como a viagem para Acapulco, mostrada em 1978 e não em 1977, que é a realidade, que é algo muito comum também em biografias, para deixar aí a história mais fluida, em apenas 8 episódios. Sobre as atuações, Juan Lecanda, que interpreta um personagem baseado em Carlos Lagran, a gente tá absurdo. Ele lembra muito o ator nas entrevistas. E como já era esperado, alguns nomes reais foram alterados, o que é uma prática comum para evitar polêmicas desnecessárias. Então, Florinda Mesa, Carlos Lagran, Henrique Segoviano tem outros nomes. Até porque também uma história boa precisa de conflitos e de vilões, Mas o maior destaque aqui em atuações vai para o trio que representa aí o Roberto jovem, a esposa dele jovem, a Graciela, a primeira esposa, e também a mãe dele. O Ivan Aragon e a Macarena têm ótima química. Deixa claro ali que o Chespirito retratado não é um herói perfeito, e sim um ser humano cheio de nuances. Observação, a Macarena é neta de Anabel Gutierrez, que trabalhou com Gomes Bolanhos no início de sua carreira e também no programa Chespirito como mãe da Shimon Trufe. A Macarena tá tão linda e trouxe uma interpretação tão doce pra Graciela que dá pra ficar com raiva do Roberto pela traição que ele cometeu no casamento. O roteiro ele é assinado por seus filhos Paulina e Roberto. Tem várias referências ao estilo de Chespirito e o primeiro episódio tem um ritmo aí muito envolvente. O único ponto fraco pra mim é a dublagem, Por ser uma série com apelo muito forte no Brasil, eu esperava algo mais alinhado com a nossa tradição de dublagem e especialmente por se tratar da vida de um artista que ficou tão marcado por esse aspecto aqui no nosso país. E a partir daqui, aviso de spoiler. A série começa então em 1981, na caminhada da solidariedade na Colômbia. A narrativa viaja no tempo e nos leva a 1978, onde surge aí um triângulo amoroso não envolvendo Carlos Lagran, mas Florinda Mesa, Roberto Gomes Bolanhos e o diretor da série, Henrique Segoviano. A série também mostra o Roberto tentando reacender o casamento com Graciela, o que ajuda aí a humanizá-lo ainda mais. E detalhe, o filho do Chespirito interpreta o seu avô, e outros nomes devem aparecer também em participações especiais, como Edgar Vivar e Maria Antonieta de las Neves. Se você já assistiu, comenta aqui o que achou. Se não viu ainda, me conta se vai pretender ver, e vamos acompanhando juntos essa série biográfica que por enquanto tá lindíssima. Vale muito a pena conferir. Obrigado, estimados vizinhos, e até a próxima. Está tudo igual. No segundo episódio da biosérie de Chespirito, vemos ele conhecendo figuras que fariam história. Rubén Aguirre, Ramón Valdés e Maria Antonieta de las Neves. É nesse momento que surge Los Super Genios de la Mesa Quadrada, o programa que abriu caminho para o sucesso de Chespirito. Confesso que senti falta de uma abordagem mais profunda sobre o seu trabalho com a dupla Viruta e Capulina. Achei que nesse episódio isso seria melhor explorado, mas como são aí apenas 8 capítulos, tudo precisa ser mais ágil. E olha só, Edgar Vivar interpreta Augustin Delgado, o diretor que apelidou o Roberto de Pequeno Shakespeare, que logo virou Chespirito. Sem contar a chegada da turma do Chaves em Acapulco, que é para deixar qualquer fã nostálgico. Você também está assistindo? Sentiu falta de algum detalhe na história? Qual personagem você mais queria ver retratado? Deixa aqui nos comentários. Toda quinta tem episódio novo na Max. Não dá para perder. A criação do Chapolin Colorado. Acabei de assistir ao terceiro episódio da biosérie de Chespirito na Max. E se você ainda acha que seria uma série chapa branca, se enganou. Nesse episódio, o roteiro não poupa polêmicas. Mostra inclusive o início aí do rompimento entre Chespirito e o diretor Henrique Segoviano, que foi fundamental nas séries Chaves e Chapolin. E mais, mostra conflitos pessoais envolvendo a noiva de Segoviano e a futura companheira de Roberto Gomes, que representa aí a Florinda Mesa. A série também apresenta a criação do Chapolin Colorado como uma espécie de salvação para Chespirito no Canal 8, após ele abandonar os Super Gênios da Mesa Quadrada. É curioso ver como Chapolin teria surgido como uma colcha de referências. E tem também um fato: a primeira esposa, Graciela, costurando o uniforme do herói. Na minha visão, a criação do Chapolin, também do Chaves, que vai ser destaque aí no próximo episódio, pelo que eu tenho escutado, estudado, talvez não tenha sido exatamente da forma que está na série. Acredito que essas ideias tenham surgido de forma mais despretensiosas, como simples quadros dentro de um programa maior, no caso ainda, os Super Gênios da Mesa Quadrada, sem essa intenção inicial de se tornarem fenômenos.
o Chapolin, né, já era tema de um filme que parodiava os heróis americanos, então eu acho que aí tem essa questão que entra também o lúdico, né. Claro que a série usa desses elementos poéticos, né, como por exemplo o Chespirito olhando para um gafanhoto antes de imaginar o seu herói aí atrapalhado. Pode não ter sido literal, mas funciona, né, para uma narrativa aí de uma ficção, né, para uma narrativa da biosérie. O que senti falta também ainda foi de ver mais destaques para os demais atores que também construíram tudo isso com ele. Ramon Valdez, Maria Antonieta das Neves e até Rubén Aguirre aparecem bem brevemente ali num segundo plano. Acredito também que faz parte do momento, né, e como a biosérie é destaque para o Chespirito, isso é comum. As coisas vão desenrolar melhor posteriormente. Um dos momentos mais emocionantes do episódio é a cena em que recriam aí o primeiro sketch do Chapolin Colorado, exibido no fim de 1970. Foi uma reconstituição muito fiel ao original, detalhes muito caprichados, figurino, cenário e até mesmo a linguagem corporal. Dá pra emocionar mesmo. E aí, você já assistiu ao terceiro episódio de Chespirito Sem Querer Querendo? O que você achou? Comenta aqui, quero saber da sua opinião. Como surgiu a Turma do Chaves? Esse vídeo não tem spoiler. Quem já assistiu, comenta aqui, que ainda vai ver, salva e volta depois, porque eu quero muito saber a sua opinião. No quarto episódio de Chespirito Sem Querer Querendo, vemos a formação do elenco clássico. E como eu já disse no vídeo sobre a criação do Chapolin, repito aqui, é uma história de ficção. Funciona muito bem como entretenimento, mas se você quer compreender a origem real, te convido a continuar aqui no Turma CH. Isso não é uma crítica negativa, é um ponto que a própria Paulina, que é uma das redatoras, já destacou na nossa entrevista ao vivo. A série é baseada na autobiografia de Chespirito, mas não é um documentário. Claro que os personagens nasceram das vivências e referências do autor, isso acontece com todo mundo que cria, mas depois disso, a história real tem outros caminhos. Quem já acompanha o Turma CH sabe, em 1972, após a saída de Rubén Aguirre do elenco, Chespirito precisou criar algo novo para substituir o quadro Os Maluquinhos. Ele então resgatou uma ideia antiga, um esquete sobre um moleque, Chavo espanhol, que perturbava um vendedor de balões. Era só mais um quadro, sem grandes pretensões, gravado com o elenco disponível e aproveitando os cenários que a emissora já possuía. Mas sem querer querendo, ele criou um dos maiores fenômenos da televisão latino-americana. Em resumo, o Chaves surgiu como mais um quadro dentro de um programa maior, sem pretensão de sucesso, assim como as esquetes que aconteciam no zoológico, e no consultório médico, num parque, numa farmácia, entre outros. A série biográfica mistura ficção com realidade. Uma cena que me chamou a atenção foi quando Margarita Ruiz, que a gente não pode falar aqui que representa a Florinda Mesa, se intromete na vida dos colegas. Quem acompanha os bastidores sabe o quanto essa cena conversa com o relato dos atores em diversas entrevistas. Lembrando que o roteiro é escrito pelos filhos do Chespirito ali, a Paulina e o Roberto, que também presenciaram muitos desses momentos, principalmente aí em viagens e turnês. No geral, a série é muito interessante. Tem muita ficção, mas traz referências reais. Os personagens, olha, excelentes. Ramon Valdez, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Sete Capibara, Maria Antonieta, todos. Eles estão impecáveis nos seus papéis. Ambientação, cenografia, direção, está tudo muito bem feito. Estimados vizinhos, então é isso. A série biográfica do Chespirito está disponível na Max, com episódios novos toda quinta. E claro, toda quinta eu também estarei aqui comentando com vocês. Comenta aqui com a gente agora o que você achou e siga meus bons. Você sabia que o Chapolin era gravado assim? No episódio lançado nesta quinta-feira, em 1972, vemos Chaves e Chapolin já como quadros consolidados no programa Chespirito, ainda no canal 8. Como vocês devem lembrar, a narrativa não é linear, então há dois tempos acontecendo durante esse episódio, 1972 e 1978. Em 1978, estamos quando começam as gravações em Acapulco. Marcos Barragán, que vive o Kiko, conversa com Chespirito e revela que recebeu uma proposta para ter seu próprio programa na Venezuela. O clima entre eles fica tenso. E ele não é o único a receber uma oferta, porque em 1972, Chespirito é sondado por uma emissora concorrente, aqui chamada de Alpha. Assim como aconteceu na vida real, ele impõe condições: levar todo o elenco e aguardar o término do contrato com o Canal 8. Spoiler: acontece no final deste episódio. Antes mesmo do contrato acabar, o Canal 8 foi adquirido pela rede mexicana Televisa, que na série é chamada de Televisora Estelar. Além disso, o relacionamento entre Graciela e Chespirito começa a se abalar quando o irmão de Roberto trai a esposa, causando um conflito familiar. Temos ainda Edgar Vivar, Ramon Valdez e Maria Antonieta fazendo aquela fofoquinha gostosa de trabalho sobre o chefe trair a esposa com uma funcionária que, detalhe, era a noiva do diretor do programa. Graciela ouve, fica magoada e vai atrás de Margarita Ruiz, que na série interpreta Dona Florinda no Sucesso Chaves. O que vocês acharam do quinto episódio? Já passamos da metade da série, só faltam mais 3. O que você ainda espera ver? Comenta aqui.